Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Uma boa tarde, a paz do Senhor para todos que me ouvem. Quem sabe uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia, uma boa madrugada. Eu não sei em qual momento você estará olhando esse vídeo, mas seja o momento que for, que ele venha para abençoar a sua vida. Como eu havia prometido, eu quero contar aqui o testemunho de como foi que eu me converti, de como foi que eu fui para a igreja, tá bom? Quero ser bem, como é que eu vou dizer, bem breve, bem rápido esse testemunho, esse vídeo, tá bom? Se você ainda não se inscreveu, vai ali, se inscreve, ativa o sininho para ficar sempre por dentro das coisas que eu vou publicar aqui. Eu quero esclarecer uma coisa também. Esse meu canal eu fiz para mim passar o tempo que a gente está em casa, né? Por conta de tudo que nós estamos vivendo nesses dias. E para mim me distrair, para mim ler a Bíblia com vocês, para mim cantar, mas é um canal que não é especificamente somente para ler a Bíblia e cantar. É um canal de várias coisas. Um dia eu vou postar alguma coisa que eu ganhei, outro dia eu vou ler um trecho da palavra de Deus, outro dia eu vou louvar um dos meus hinos, dos meus louvores. Nós vamos passar um momento juntos, adorando, exaltando o nome do Senhor. Outro dia eu vou talvez postar um passeio, que por enquanto ainda a gente não está passeando muito, né? Mas é um canal de várias coisas, tá bom? Não é um canal especificamente somente de coisas de Bíblia, somente de palavra de Bíblia. É um canal para ser diversificado, eu quero que fique bem claro isso, tá bom? Um canal que eu quero falar de várias coisas, sobre o decorrer da minha vida, o que eu faço, para que vocês possam conhecer a minha vida, tá bom? A minha vida que não é lá aquelas grandes coisas, né? Mas é a vida que o Senhor me deu e eu agradeço a Ele por todas as coisas que Ele tem feito na minha vida. E não foram poucas coisas que o Senhor fez na minha vida, não foram poucas coisas que o Senhor me deu, não foram poucas coisas que o Senhor realizou na minha vida, a começar pela minha conversão ao Evangelho. Pois bem, quando eu aceitei a Jesus, que eu me batizei, eu tinha 15 anos de idade, certo? Na verdade, eu fiz aniversário em junho e eu me batizei na igreja em dezembro. Mas, voltando atrás no tempo, os meus pais, o meu pai ele era uma pessoa muito doente. Ele tinha ataque de asma, de bronquite, e quando atacava esse problema dele, ele ficava muito mal, para morrer muitas vezes. Eu era pequena, aliás, eu era de menor, eu era criança, porque pequena eu ainda continuo, né? Fazer o quê? Então, eu me lembro vagamente que a minha mãe, minha mãe e meu pai, né, foram convidados para ir numa igreja. E foram nessa igreja. Eu não vou dizer que o meu pai foi curado nessa igreja da sua doença, porque eu estaria mentindo. Ele continuou tendo as suas crises de asma, de bronquite. Deus sabe de todas as coisas, o porquê ele não foi curado. Eu nunca indaguei por isso. Mas o meu pai foi resgatado da bebida. Ele bebia. E aquilo foi uma bênção. Nossa vida se transformou. E eu tinha, na verdade, acho que devia ser o quê? Uns 5 anos de idade, eu acho, por aí, quando os meus pais começaram a frequentar a igreja evangélica. E já nessa idade, eu já queria cantar, só que eu não sabia cantar. Como ainda não sei cantar. Tudo que eu sei, o que eu faço,
foi o que o Senhor me ensinou e eu peço a Ele que Ele me ensine cada vez mais, porque eu não sou perfeita, eu não tenho uma voz perfeita, mas eu louvo e exalto o nome do Senhor Jesus com aquilo que Ele tem me dado. Então eu queria cantar, só que eu cantava com a minha irmã que é mais velha do que eu, em casa, a gente cantava junto e se saía muito bem, né? Em casa. Tipo assim, saía muito bem, nós achando, né? Só que um dia, a primeira vez que eu tentei cantar na igreja, eu não cantei. Eu soletrei letra por letra. Meu Deus do céu! Eu peguei um hino da harpa cristã, que eu era harpa cristã não, cantor cristão nessa igreja que a gente usava. Tinha vários hinos do cantor cristão que eu sabia cantar. Pois eu fui lá, tentei renovar, né? Fui lá e peguei um hino que eu nunca tinha visto ninguém cantar. Fui lá e cantei esse hino. Pra quê, né? Foi o maior fiasco, mas tudo bem. Só que daí o tempo foi passando, eu fui indo na igreja com meus pais e aquela coisa, criança não sabe o que quer na vida. Só que ali pelos meus meados de que uns 12, 13 anos, então quando eu tinha 8, 9 anos, eu arrumei uma amiga de infância, que é minha amiga até hoje, a minha amiga Sheila. Ela é minha amiga até hoje. Tudo que a gente fazia junto, a gente estudou junto. Nós era grudada uma na outra. Daí então, um dia o pai dela tinha uma igreja também. O pai dela disse assim: quando é que tu vai se batizar? Eu tinha 13 anos, eu acho. Eu assim, eu nunca vou me batizar. Eu nunca vou ser crente. Pra mim era nunca. Mas não fui eu que escolhi ele, foi ele que me escolheu. Ele me escolheu. Só que no vocabulário, nos planos de Deus, não existiu a palavra nunca. Não existe a palavra nunca. Só que daí o tempo passou. Continuei indo na igreja, mas nunca me decidi. Então, uma certa vez, um certo dia, eu estava com 14 anos. Eu disse para minha mãe que eu quero trabalhar. Porque eu queria uma festa de 15 anos. Mas a minha mãe e meu pai, eles não tinham condições de me comprar um vestido, de fazer uma festa. Não tinha condições para isso. Então eu pensei, se eu trabalhar, eu posso fazer minha festa de 15 anos. E isso já estava quase chegando o meu aniversário. Não, isso eu tava com 14 anos, era quase final do ano. Daí então eu comecei a largar, fazer ficha em supermercado, fazer ficha em loja e tal, e tal, e tal. E o ano letivo começou novamente, e eu estudava de dia. Começou novamente, comecei a estudar, e foi passando o tempo. Lá o ano letivo no Rio Grande do Sul começa em março. Comecei a estudar, irmãos, gente, eu estudei 2 semanas. Daí veio o motorista do caminhão do supermercado, que eu tinha feito ficha, ele veio na minha casa e se a gente queria falar com a Vanderleia, que ela fez uma ficha e ela tá sendo chamada no supermercado. Fazia 2 semanas que eu tinha começado a estudar. Daí a minha mãe disse assim, e agora, o que tu vai fazer? Tu vai continuar estudando ou tu vai querer ir trabalhar? Eu disse, não. Eu esqueci de contar uma coisa. Eu falei pra Deus, se tu tem algo comigo, se tu me quer na tua casa te servindo, tu Senhor, abre uma porta de serviço para mim. Me ajuda, eu quero fazer o meu aniversário de 15 anos. Me ajuda a fazer a minha festa. Quando veio esse moço lá na minha casa, eu não pensei 2 vezes. Eu disse pra minha mãe, eu vou lá no mercado, eu vou trabalhar. E comecei a trabalhar no dia 1º de abril de 1989, acho que foi. 1º de abril, comecei a trabalhar, nunca tinha trabalhado na minha vida. E sempre tem aqueles que, né, torcem contra, que não te ajudam, não te incentivam.
Daí começaram, não vai durar um mês, não vai durar uma semana, não vai conseguir. E assim, eu sempre tive e tenho essa palavra na minha cabeça. Nunca diga pra ninguém, tu não vai ser ninguém, tu não vai conseguir, tu não vai poder. Porque você consegue, você pode. Principalmente se Deus está na frente, você pode. Daí então comecei a trabalhar. Em abril, em junho era o meu aniversário. Abril, maio, 2 meses. Em 2 meses o Senhor me deu condições de fazer o vestido do jeito que eu queria, comprar todas as coisas para fazer a minha festa, convidar quantas pessoas eu quis convidar. O Senhor me deu condições para isso. Claro que naquela época a gente fazia tudo em casa, né? Fazia bolo em casa, fazia torta fria em casa, fazia pastel, fazia isso, fazia aquilo. Era o jeito que a gente fazia. Mas se fosse olhar para as minhas condições, as condições dos meus pais, eu não teria tido condições. Mas Deus me deu condições de fazer. Deus abriu as portas de emprego, e em 2 meses Ele me deu condições de fazer um vestido do jeito que eu queria, me deu condições de comprar as coisas para fazer a festa, convidei todos os meus amigos da igreja, todos os meus amigos que eu amava, que muitos já não estão mais entre nós, já nos deixaram, já estão com Jesus. Convidei a todos eles, o Senhor me deu condições. E isso eu fiz há 15 anos em junho, e quando foi em dezembro, para a honra e glória do nome do Senhor, eu desci as águas. Meu Deus, eu esqueci da parte mais importante. Como que eu comecei a ir na igreja? Teve uma família que foi, olha, muito, muito importante nessa minha história, que se mudaram para minha rua, da minha casa, e as suas filhas, tinha 2 filhas, minhas amigas que eu amo demais, só que uma já está na glória com o Senhor. Começaram a me convidar, começaram a trabalhar na minha vida, no meu coração, e me levar para a igreja. Elas me ganharam para Jesus e também o Senhor. Mas elas que foram a pedra alicerçal para mim começar a ir na igreja. Porque até então eu já não estava mais querendo ir, sabe? Aquele negócio de adolescente, de 12, 13, 14 anos. E elas começaram, elas trabalharam, elas me ajudaram, elas me incentivaram. E o resto foi por conta do Senhor Jesus, foi por conta de Deus. Então, esse é o meu testemunho de como eu fui parar na casa do Senhor. E eu quero deixar aqui para vocês uma palavra que se encontra em Romanos 3:23, que diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Amém! Nós todos somos salvos, nós todos fomos restituídos pela graça de Deus. E se você ainda não aceitou esse Jesus, eu te digo, vale a pena. Vale a pena seguir a esse Deus. Vale a pena a ter Ele na tua vida, em teu coração. A gente passa luta? Passamos luta. Mas nós sabemos que lá na frente está a nossa vitória, porque não há vitória sem luta e não há luta sem vitória. Deus, Ele sempre vai estar no final nos dando a vitória. Fiquem com Deus, que Deus abençoe as vossas vidas, tá bom? Vai ali, clica em gostei, compartilha, se inscreve se você ainda não é inscrito, me ajude a divulgar este canal, a divulgar o meu trabalho, e que o Senhor Jesus abençoe a tua vida nesse dia, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço a todos!